pergunta pinga-fogo é o seguinte: eu perguntei no início se atualmente o mestre congrega, certo? O mestre falou que não, mas está visitando uma congregação, certo? Então, a pergunta é o seguinte, e eu faço isso para todos. Por que o irmão ainda congrega nessas escolas, aí eu brinco, né? Escolas aqui, né? Sinagogas ou escolas de bruxarias. Escolas de bruxaria. Por que o bruxo ainda congrega nessas escolas de bruxaria, se discorda de muitas coisas dentre elas? Aqui não é uma pergunta para encurralar o mestre Evandro especificamente. Aqui é para o todo. Quando eu faço algo nesse canal aqui, eu faço para o todo. O todo é todos aqueles que saíram e muitos ainda querem achar uma escola bíblica. Eu falei isso com o Reino, falei isso com outros. Mas, de uma certa forma, nós não estamos vendo essa escola bíblica. Nós estamos vendo, e quando eu falo 95%, eu particularmente me acho muito generoso. Alguns vão falar assim, não, tem 70% ainda aí, ruim, e 30% que escapam. Eu, durante os meus 20 e poucos anos, que eu comecei lá, aos trancos e barrancos, eu não tenho visto. Mas se alguém está vendo, amém. Eu acho que eu posso entender. Também não quero ser com essa pergunta, mestre Evandro, extremista. Eu quero que ela fique bem assim, colocada como um todo. Hoje, nós vamos para congregar em certos lugares e lá vai ter o dízimo. Lá vai ter ofertas de formas equivocadas. Lá vão ter trabalhos e talvez até palavra que não traz reais edificações. Então, esta é a grande questão. Então, eu acredito que o Cristo falou, ide, e você espalhe essa boa notícia, e que cada família no mundo viva ela. Né, o Otto recentemente falou, olha, a primeira instituição, né, eu acho que ele falou isso recentemente, é o nosso lar, a nossa casa. Depois isso vai reverberando na sociedade. Creio nisso. Mas há necessidade de nós se juntarmos, tomarmos um café junto, alegrar. Sim, mas eu penso que muitos poderiam fazer esse trabalho. Começar em suas próprias casas. Mas para ter escolas ou igrejas em casas, não. Porque isso também não vai funcionar se você deixar crescer. Vai tornar mais uma mini congregaçãozinha com todos os usos e costumes. Entendeu a pergunta pinga-fogo? O negócio é meio pinga-fogo, literalmente. Vamos lá. Para ensinar o todo e não encurralar o mestre Evandro, que não é a questão aqui, até porque isso pouco importa. Você pode simplesmente falar, não, porque eu quero, acabou. Mas fica à vontade. Sim. Eu sei que o cara educado vai falar dessa forma. Vamos lá. Por que eu, embora discorde de muitas coisas, ainda visito igrejas ou denominações? E não estou falando dessa que você foi atual, tá? Não estou falando. Entendi. Claro. Eu vou ser muito sincero, tem lugares que eu não vou perder meu tempo lá. Eu não vou. Se for para pregar, eu vou. Aí eu vou, pode ter certeza, em qualquer lugar. Mas você não vai ficar. Mas você não vai ficar, mestre Evandro. Então, não, digo assim, se eu for convidado para pregar, eu vou em qualquer lugar. Mas você não vai ficar. Então, vai ser pregação única. Isso, exato. Agora, há lugares em que eu passar lá 2 horas, eu não vou perder meu tempo. Não vou. Pode me chamar de radical, do que quiser. Eu não vou perder meu tempo lá, porque eu sei que não tem nada de Deus lá. Então, não vou. Não adianta, não sou falso, não vou, não piso, não entro lá. Então não vou, eu sou muito sincero, eu não sou do tipo que, eu vou para agradar os outros, um pouco me importa se vão se agradar ou não comigo, eu não vou. Mas você conhece, pode ser, se fosse a igreja do meu pai, ele fosse o presidente e eu visse que era uma igreja ruim, eu nem vou lá nem para visitar, não vou mesmo. Mas, por outro lado, se eu parar de ir em uma denominação por discordar de algum ensino, aí vai ficar difícil até para eu conversar com alguém. Entendo. Por quê? Olha, aqui em casa sou eu e minha esposa. E minha esposa não pensa igual a mim. E nem tem a mesma interpretação 100% que o Evandro tem. Ela tem a interpretação dela, em algumas coisas há uma discordância, mas a gente consegue conviver em paz sem nenhum problema. Então, eu consigo visitar um lugar
onde eu posso discordar de alguma doutrina, mas compreendo que da forma que eu discordo de alguém, existe alguém que discorda de mim, mas ainda assim conversa comigo numa boa. Então eu trato, quando eu vou ao culto, justamente isso, como uma visita em um lugar onde eu vou estar reunido com outros irmãos, com pessoas que vão estar lá para cultuar a Deus. Se alguém lá eu ver que está com uma conduta totalmente diferente da Escritura, eu simplesmente vou ignorar. Eu não vou deixar aquilo me afetar e também não vou deixar de ir lá porque eu vi uma pessoa ou outra assim. Agora, se eu perceber que lá impera um sistema de manipulação das pessoas, se eu perceber que lá a visão que se tem é fazer com que as pessoas alimentem o ego de outra pessoa, do chefão de lá, aí é só uma vez e nunca mais. E nunca mais. Eu não estou em busca de uma congregação perfeita, de uma denominação perfeita. Não existe isso. Dentro da igreja verdadeira, existem irmãos que têm divergências. Existem irmãos que discordam de mim. Mas esse é um dos desafios da fé cristã. É você conseguir conviver com pessoas que pensam diferentes. Mesmo que seja uma doutrina que eu discorde. Mas eu consegui congregar dentro de uma denominação pentecostal. E eu só saí de lá quando eu vi que seria impossível permanecer por causa das ordens que foram decretadas. E aí sim, quando foi feito isso, aí eu falei, olha, aí não dá não, porque eu não vou obedecer nada disso. Mas enquanto estava, eles falavam em língua, eles pulavam, rodavam, caíam, beleza, eu não faço. Não tem problema nenhum com isso. Eu não tenho problema nenhum com quem fala em línguas estranhas. Nenhum mesmo. Com quem roda no manto, nenhum. Consigo sentar, consigo ir num culto pentecostal, ouvir uma pregação, sem nenhum problema. Agora, não me peça para acreditar naquilo. Congregar num lugar onde eu vejo que não é sério, jamais. Nem para visitar. Nem para visitar eu vou. É perder meu tempo. Eu não gosto de perder meu tempo com nada. Agora, vamos lá. Por que eu vou se eu sei que eu discordo? Porque eu gosto de estar junto de outros irmãos. Eu posso estar junto de pessoas na casa? Sim. Quando a gente vai, poucas vezes, não é sempre, mas quando a gente vai visitar outros irmãos, amigos, aquele momento é um momento de comunhão. E o momento de comunhão junto com outros irmãos não deixa de ser um culto a Deus, porque culto a Deus é em qualquer lugar. Eu cultuo a Deus com a minha vida no meu emprego, na minha casa, na rua onde eu moro, em qualquer lugar. A gente precisa tirar um pouco essa ideia de que culto a Deus é só no prédio, 2 horas, 4 horas em uma campanha. Você pode cultuar a Deus no seu trabalho. Como você é lá, você vai decidir se é um culto a Deus ou uma vergonha para Deus. Na sua casa, na sua família. É possível que eu congregue em algum lugar? Sim, eu não me fechei para congregar em algum lugar. Eu não me fechei. Por exemplo, na igreja onde a gente foi, eu nem vi ninguém pedir dízimos e ofertas. Não vi, a gente falou, não vi. Mas eu vi no final do culto os irmãos deixando alguma coisa lá. Mas não vi ninguém pedir. Não vi ninguém dizer, se você não trouxer, isso e aquilo vai acontecer. Não vi. Então, talvez o que eu esteja procurando seja de fato um lugar onde pelo menos, a Bíblia seja de fato o padrão. E não as revelações. E não o gosto de uma pessoa. E não o que uma pessoa pensa que acha. Mas de fato, onde ela abre a Bíblia e diz, assim diz a palavra de Deus. É isso. Esse lugar basta para mim. Se é um prédio, pouco importa. Se é uma casa, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, se é um sistema que induz as pessoas, que engana as pessoas, que ilude, que coloca medo nas pessoas, ou usa do interesse delas, o medo, se você não der, você vai para o inferno. Se você der, Deus vai te dar isso e aquilo. É troca, barganha com Deus, aí eu estou fora. Porque eu vou causar um mal-estar lá. Eu gosto mesmo de ser chamado de rebelde nesse lugar, não tem problema nenhum também para mim, é elogio. Então, eu saio, não volto. Então é isso, eu acho que eu estou buscando de fato estar com os irmãos. Eu gosto de estar com os irmãos. Eu gosto.
eu gosto de estar com os irmãos. Como eu disse, eu me senti bem lá, um lugar pequeno, mas um lugar organizado. Gostei. Há coisas que eu discordo? Claro que há. Há coisas que eu discordo em denominações? É claro, porque quem está lá não é o Evandro. Quem está lá dirigindo não é o Evandro. Quem é o pastor lá não é o Evandro. Então é claro que eu discordo. É claro que eu vou discordar de alguma coisa. Agora a questão é, o que eu estou discordando é fundamental para a saúde dos cristãos? O que eu estou discordando é só a questão de livre-arbítrio, se tem ou se não tem? Se é Deus que decreta, o homem que escolhe? É só isso? Então, beleza. Agora, se é um lugar onde Cristo não é o centro, onde a Bíblia não é o centro, onde o dinheiro é que é o alvo, onde a manipulação, enganação, onde a visão é lucrar, aí, meu amigo, só vou uma vez. Nunca mais. Nem como convidado. Eu vou para pregar e nem sei se consigo. Nem sei se vão deixar eu terminar. Mas é isso. Muito bem.